primeiro passo para quebrar o círculo vicioso, eu acredito que é exatamente o médico lembrar por que ele fez o X lá quando ele escolheu medicina. É ele lembrar que ele fez medicina prioritariamente para ajudar o paciente dele. Ele fez medicina prioritariamente para ser um instrumento do bem para aquele paciente. Para todo e qualquer paciente. Tá? Para todo e qualquer paciente. Então, quando ele volta, quando ele reflete sobre isso e ele para e pensa, cara, onde eu tô fazendo o meu melhor pelo paciente? Para um pouco agora, fecha o olho e pensa assim, cara, onde eu tô atuando, seja no serviço público, seja no serviço privado, não importa. Eu tô fazendo o meu melhor pelo meu paciente, eu tô fazendo aquilo que eu prometi para mim, para os meus pais. Quando ele tem essa consciência de que ele não tá fazendo o melhor pelo paciente e ele começa a resgatar isso, é o primeiro passo que ele vai dar para ele resgatar a boa medicina, que é o nosso movimento, né? O resgate da boa medicina. Inclusive, coloca aí hashtag o resgate da boa medicina, se você já entendeu que essa é a nossa mensagem, que essa é a nossa bandeira, né? O resgate da boa medicina. Entendeu que não está fazendo o melhor? O primeiro passo é, cara, o que eu preciso fazer então para fazer o melhor pelo meu paciente? Aí eu tô aqui, a gente está aqui, né, Thiago, para dizer que sim, existe saída, existe luz no fim do túnel. Existe o caminho do atendimento particular. Mas não de qualquer jeito. Não só montando uma clínica chique no melhor prédio comercial, na torre médica da sua cidade. Não é só isso. Não é isso, na verdade. Essencialmente não é isso. Mas é seguir uma metodologia que a gente criou, que eu criei e que já foi validada por mais de 1.000 médicos, onde o foco total é no paciente. Então, quando esse médico, Thiago, ele começa a fazer uma medicina de mais qualidade, fazer uma consulta melhor, se conectar melhor com o paciente, escutar melhor esse paciente, fazer um diagnóstico mais assertivo, fazer com que esse paciente, isso tem técnica, né? Tenha uma adesão maior às terapias, fazer com que esse paciente, ele melhore mais, ele tenha um vínculo, um relacionamento mais próximo, mais de confiança com esse médico, cara, ele dá o primeiro passo para sair do círculo vicioso. Ele começa a entrar, então, no círculo virtuoso. Por quê? O círculo virtuoso é o contrário, é uma espiral positiva, onde o médico exerce a medicina na sua melhor versão, na sua melhor performance. Cara, tem médicos incríveis dentro da família CVM, cara, com conteúdo, com conhecimento, com experiência, com décadas de conhecimento. O talento desses médicos, a experiência, o conhecimento está sendo desperdiçado, cara. Por quê? Porque eles estão fazendo a medicina de volume, medicina industrial. Então, quando eles começam a fazer uma medicina artesanal, que é o que a gente ensina, cara, isso por si só já começa a dar sentido para a vida desses médicos. Eles começam a sentir que, cara, existe uma saída, existe uma luz no fim do túnel. Só que, para além disso, quando ele faz a medicina na sua melhor performance, o que acontece? Esse paciente tende a melhorar. Estatisticamente, esse paciente tende a ter mais resultado. Se esse paciente melhora, ele tem mais resultado, ele volta e ele paga de novo uma consulta, um acompanhamento. Ressaltando aí, tem um ganha-ganha dos dois lados, né? Ganha-ganha, cara. Então, assim, às vezes o médico pensa assim, cara, mas o paciente não vai pagar R$ 500 numa consulta. Mas, na verdade, é uma pergunta, isso é uma crença limitante. Porque, na verdade, cara, o paciente, seja ele milionário ou um paciente que está passando uma necessidade financeira em casa, quando se trata da saúde de alguém, porque um paciente não é só um paciente, o paciente é o amor de alguém. Quando tem alguém na sua família que está precisando de um bom atendimento, as pessoas dão um jeito, velho. Até quando você está passando necessidade financeira, você vai lá e arruma um trabalho e consegue dinheiro e paga. Por quê? Porque as pessoas pagam por aquilo que tem valor. As pessoas não pagam por um atendimento meia boca onde o paciente não consegue nem sentar na cadeira, onde o médico nem olha no olho, onde o médico não dá nem 5 minutos pro paciente, entendeu? Onde o médico não sabe nem o nome do paciente. Aí, realmente, R$ 10 é caro uma consulta dessa, entendeu? Agora, R$ 500 por uma consulta onde o paciente vai ser ouvido, onde o médico vai se conectar com esse paciente, onde o médico vai ajudar esse paciente, onde o médico vai explicar o diagnóstico desse paciente, onde o médico vai estar junto com esse paciente, não só numa consulta, mas para sempre, R$ 500 é de graça. Então, esse ganha-ganha gera o quê? Gera mais indicações. Esse paciente que paga feliz, né, um sorriso de orelha a orelha, ele paga feliz. Esses R$ 500, que seja numa consulta, ele paga quanto for necessário num procedimento, numa cirurgia, num exame. Não só isso, ele paga e paga de novo. E não só isso, ele paga e indica outro familiar, outro amigo. Por quê? Porque, infelizmente, eu queria muito dizer que isso não é a verdade, mas, infelizmente, é raro esse tipo de atendimento. Então, quando um paciente recebe um atendimento incrível, ele tende a fazer o quê, Thiago? Indicar, né? A compartilhar, cara. Imagina, você tá lá com um problema, sei lá, de
Na tua idade é difícil, mas vamos supor que tu fosse um velhinho com um problema de ejaculação precoce ou de impotência sexual. Cara, tu chega no dominó lá no Parque do Idoso. Tu vai falar de quem depois que tu resolver esse problema? Depois que tu chegar lá, na segunda-feira de manhã, vai estar lá todo mundo reunido pra jogar o dominó. O que que tu vai falar? Velhinho lá, que tá comparecendo. Tu vai dizer o quê? Tô o máximo agora, né? Aí o pessoal vai dizer, como assim? Mas como é que tu conseguiu? O que que tu vai falar? Eu vou falar bem do médico, né? Do médico, cara. Tu vai falar, cara, tem um médico aí, meu irmão, que ele não só resolveu meu problema, mas o cara é muito gente boa. Fiquei lá 1 hora conversando comigo, ele se importa comigo, ele isso e aquilo. Cara, o que que tu acha que esses velhinhos vão fazer? Então, querer ir com esse médico também, né? Pô, eu deixaria o dominó na hora e já ia agendar, entendeu? Então, cara, esse ganha-ganha gera esse círculo virtuoso de paciente fidelizado, de paciente que indica. E aí esse médico, com o tempo, vai ficando o quê? Vai se tornando referência na cidade, na região dele. A gente tem alunos, você sabe disso, pô, que tem pacientes que estão vindo de outros países, cara, para fazer procedimentos com eles no Brasil. Pessoas vêm da área rural, da comunidade, pessoas de não só pessoas multimilionárias, mas pessoas de uma condição socioeconômica, cara, que não é a melhor, mas dá um jeito e vai com um médico particular. Sabe? Faz questão de ir no médico particular, por quê? Porque ele quer ser bem atendido, cara. Então, esse é o círculo virtuoso, onde o médico começa exercendo a medicina na sua melhor forma. Isso já gera felicidade para o médico, já gera satisfação para o paciente. Depois esse paciente melhora, tem resultado, ele volta, ele indica, isso gera mais pacientes de forma orgânica, sem o médico investir R$1 para ter a agenda cheia. Daqui a pouco esse médico se torna referência, tem lista de espera, né? Que essa semana vou citar aqui o nome da Natasha Valente, uma médica, cara, que eu acho que a Natasha deve ter 30 e poucos anos. Terminou a residência dela há 2 anos. Tá com a agenda cheia, cara, em Belém. Reumatologista, clínica, numa grande cidade, sabe? Deixando as preceptoras dela pra trás, no sentido de tá mais feliz fazendo a profissão que ela escolheu, a especialidade que ela escolheu, sendo bem remunerada, se sentindo reconhecida. E o mais importante que tudo isso, Thiago, que ela mesma fala, né? Fazendo a diferença real pra cada paciente, cara. Porque, assim, uma coisa que você não sabe, Thiago, mas os colegas médicos sabem. A reumato, cara, é uma das especialidades onde tem muito paciente com muito problema, cara. Com dores crônicas, pacientes, mulheres com lúpus, que são doenças, cara, que as mulheres vão a óbito, elas morrem cedo, cara. E às vezes ter acesso a uma consulta diferenciada, cara, muda o jogo dessas mulheres, entendeu? Eu lembro do meu ambulatório, da época da faculdade, um ambulatório de reumato, cara, entupido de gente. Aí era aquela consulta, sabe, rápida, que o paciente saía dali com um monte de remédio, muitas vezes não sabia nem pra quê, como que ia usar o remédio, muitas vezes nem segue. Tem estudos que mostram isso, né? Que quando não tem uma boa relação médico-paciente, quando não tem uma consulta boa com o médico e o paciente nem chega a comprar o remédio, Thiago. Então, Natasha, cara, é um exemplo de uma médica jovem, de uma especialidade clínica, de uma grande cidade, que tá faturando mais de 30 mil, fazendo a diferença na vida de muita gente, porque ela tá bombando nas redes sociais. E, cara, feliz. Coisa mais importante também. Ela feliz, os pacientes felizes. E é isso que é a nossa bandeira aqui do CVM.